Valendo. Já? Olá, pessoas, boa tarde. Eu sou, como vocês sabem, Débora Damasceno, coordenadora dos cursos de formação da Escola de Psicanálise de São Paulo. E hoje nós estamos aqui fazendo um experimento, nosso primeiro podcast. Como fala isso? Podcast, né? Podcast. Eu vou falar como tu escreve em português. Podcast. E é o primeiro podcast da escola. Dá para notar que é a primeira vez que eu estou fazendo isso na minha existência. E a ideia é que seja a primeira vez de muitas, porque nós queremos na Escola de Psicanálise de São Paulo, ter oportunidade de interagir ao vivo com vocês com frequência, para eu ter esse espaço de conversa, de dúvidas, de uma interação um pouco mais próxima do que a gente tem geralmente nos nossos vídeos aqui no YouTube. E para esse início de conversa, eu convidei um amigo, porque nessas situações vocês sabem a gente só pode contar com um amigo, com quem eu fiz diversas lives durante o período da pandemia. A gente tem alguns assuntos em comum, a sexualidade, o racho, o apreço pelo corpo. O Fábio é um estudioso do corpo, das expressões corporais, com diversas linguagens. A gente vai ter oportunidade de falar sobre isso. Você passou por caminhos diversos, mas sempre dentro da mesma proposta de estudo, de compreensão disso que é ser humano a partir dessas expressões. E aí a gente se encontra nesses caminhos de conversa, de interação. Então, para eu fazer isso aqui pela primeira vez ao vivo, tinha que ser com ele, com quem eu já fiz isso várias A vezes gente tem no que se sentir um Instagram. pouco mais à vontade, né? Então, porque essa coisa assim, dá uma opressão, porque você não está vendo as pessoas, mas elas estão lá. Verdade. Então dá aquela sensação assim de que você está sendo julgado pelo que você não sabe. Não, então, né? O que a gente tem aqui são três camerinhas na frente e uma pessoa atrás do computador. Então, e uma pessoa que sorri pra gente, né? Pelo menos ele gostou de mim, que eu sei, né? Que ele sorri pra mim. Então, a impressão é boa. Agora, o que as pessoas estão vendo ali no YouTube, né? É meio complicado. Agora, é um prazer estar aqui com você. Não sabia que era o primeiro, fui pego de surpresa. Não sabia que era ao vivo também. Fui muito pego de surpresa, você me sacaneou, mas tamo junto. A Tamo gente não junto. sabia também, porque era uma ideia assim de vamos gravar, vai ser ao vivo, deixa a gente chegar lá no dia e a gente decide o que dá para Na hora a gente fazer. vê o que faz e E tamo ao vivo. assim, é assim. É isso. Esse começo de conversa me fez lembrar a coisa do Freud, que ele pedia para as pessoas deitarem no divã. E a ideia, assim, tem uma mística sobre deitar ou não deitar no divã, mas o fato de pedir, um dos fatos, é que a pessoa deitada no divã, ela não fica olhando para você e ela não fica te julgando. Ela tá olhando pra cima, ela não tá vendo tuas expressões. Exatamente. Então você não influencia com as suas expressões e ela também, porque é esse jogo, né? Que a gente estava falando agora há pouco, que é um jogo que a gente gosta quando a gente está dando aula. É verdade. Você olha para mim, mas eu quero olhar para você de volta para saber como você está me compreendendo, Exatamente. etc e tal. E aí, quando não tem a pessoa para te olhar de volta, na psicanálise tem o conforto de, que bom, então eu posso me debruçar sobre os conteúdos que ela está trazendo E falar o que eu quiser. livremente. E aqui tem esse desconforto de, mas gente, como é que eu vou falar de algum tema sem saber como a pessoa está se O efeito, sentindo? né? O efeito disso nas pessoas. É engraçado porque o que a gente estava conversando, você vai dar aula, o fato de você não ter ninguém na sua frente e ter só uma câmera, cara, é uma coisa tão triste, né? Para quem gosta de interação com pessoas, né? E lembrando das tuas aulas riquíssimas, aulas maravilhosas, onde a gente começa a falar de desenvolvimento no curso de sexologia, né? Desenvolvimento do corpo. Então, como é que a natureza cria isso tudo, né? E as sensações que vão refletir e vão servir como base para o teu futuro todinho, né? Para a tua existência todinha. Então, caramba, desde a tua concepção ali, você já tem coisa, né, cara? Já tem experiência, Tem né? experiência sendo formada no corpo.
E aí botam 3 câmerinhas na tua frente e falam, meu, se vira, olha lá, a câmera tá sorrindo pra você. Não rola, né? Ah, isso é muito legal para a gente pensar as questões da atualidade que provavelmente vão ser as questões que a gente vai encontrar na clínica no futuro. Sim, Porque eu noto o seguinte, claro que o mundo virtual, toda essa coisa, deu para a gente um espectro de alcance absurdo. incrível, incrível. Eu Exato. tenho alunos na Alemanha, nos Estados Unidos, em alguns lugares da África que eu não conhecia nem de nome. Então, assim, nossa, isso é Cara, eu impressionante. dei aula pra gente do Japão. É muito legal, Então, cara. E não foi uma pessoa só, não. Imagina, a última aluna do Japão, ela era peruana, casada com um brasileiro morando no Japão. Ela me mandou uma nossa. foto da janela do quarto dela, tá o Monte Fuji de fundo, Puxa, que velho. Te máximo. mostro a foto depois. Lindo, lindo, né? E com um nome diferente, Kisp, né? O nome dela é QY. Quispe Mavel. Cara, Foi assim, planejada para. muito legal. Como é que uma peruana casa com um brasileiro vai parar no Japão, né? E me encontra. Como assim, né? Que mundo. Cara, é muito É a legal. mágica do É online. a mágica do online. Mágica do online. Por outro lado, quando a gente fala de formação de criança pequena, esse online que pra gente é tão mágico e Acaba, né? propiciador acaba, Acaba. destrói a estrutura. Aliás, não permite que essas estruturas se formem, né? Exato. Extremamente Exato. complicado. Porque a criança ela precisa do contato, né? Ela precisa do toque, Do do toque. pegar, ela precisa do experimentar. Era uma das coisas que você colocava no curso de sexologia enquanto estava explicando o que é a sexologia, né? Porque as pessoas confundem muito com só o uso da genitália, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a criança experienciando a vida, o que sou eu e o que está fora de mim, né? Então tudo ela põe na boca, né? Então a criança ela precisa do contato. Não adianta ter a camerinha lá com o monitorzinho na frente e falar oh, mamãe, papai, né? Não tem que ter isso, né? E é a forma da gente conhecer o mundo. Então, de uma certa forma, a pandemia veio, ela auxiliou na abertura das fronteiras, mas ferrou em todo o resto. Ah, em tudo não. Você sabe que eu acho que a gente está conseguindo, assim, bem pouquinho, bem de levinho, considerar coisas como bem-estar e prazer no trabalho que antes a gente não tinha tão claro assim. Uhum, Então, eu conheço um monte de gente que deixou de morar em São Paulo, que sim. está morando no interior, que continua trabalhando as mesmas Online, horas que trabalhava antes, às vezes um pouco mais, mas que quando termina o trabalho está num lugar que oferece prazer prazer. mesmo, qualidade de Exato. vida. Não, tem o lance de você. Cara, eu já trabalhei a 40 quilômetros de casa, né? Eram 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Ou quando eu morava em Santo André e trabalhava na Avenida Angélica, 1 hora e meia para ir são 20 quilômetros, mas era 1 hora e meia. Não interessa se é metrô ou carro, é 1 hora e meia. Então, você perder 3 horas no trânsito, que a gente lê, a gente escuta algumas coisas, né? Hoje, ainda mais hoje, tem um monte de coisa boa para se fazer Um nesse monte de tempo. podcast para vocês assistirem Não quando estiverem é? parados no trânsito. Opa! Mas é um tempo perdido, né? Que você poderia estar com teus filhos, que você poderia estar com teu companheiro, poderia estar sozinho, mas fazendo algo que é do teu interesse e não na fila pro abate, né? Que é aquela filinha que você pega de manhã para ir pro trabalho, porque, né? Não é ir para diversão, porque se for se divertir, você não tem problema pegar fila. É, tem isso. Eu acho que tem umas pessoas que acabam conseguindo ter relacionamento em todo o trajeto. Assim, quando eu ia para a faculdade de lotação há muitos séculos atrás, tinha Nem tantos assim. muitos, muitos, muitos. Nem tantos. É, as pessoas tinham, você pegava o mesmo horário, aí tinha o mesmo motorista, as mesmas E você pessoas, faz e aí amizade. você faz Você faz amizade, amizade. ninguém usa máscara, né? Quer É, dizer, faz tempo isso, faz um tempo, é. tempo que a gente não usava máscara.
Mas é essa coisa que eu gosto de falar também, que a gente, quando bota a gente junta, a gente começa a se misturar e a gente começa a estabelecer relacionamento. Eu acho que o que as pessoas têm medo quando eu falo de sexualidade é essa ideia de que existe um sexo absoluto independente dos relacionamentos que você estabelece. E, e pensar que tudo aquilo que te traz prazer é sexual, É né? sexual, faz parte Então, dos sentidos. inclusive a gente aqui conversando, nós estamos no meio de um ato sexual, certo? Ele só não é genital, né? E essa é a magia do conhecimento, essa magia do entendimento da coisa toda. Então, veja, a gente veio para cá hoje, né, para fazer um podcast para vocês, mas na verdade a gente está se divertindo aqui, né, Sim, e tendo prazer da conversa de um com o outro, né? sim, fundamental. E você explica, cara, eu sei que eu sou suspeito para falar, né? Porque eu gosto muito do teu trabalho, muito das coisas, da forma com a qual você coloca as coisas. Mas você deixa tudo de uma maneira tão clara no sentido de quando você começa falando de Freud, as explicações dos prazeres do desenvolvimento da criança, então o como ela se sente quando acontece uma outra coisa, e isso gera o desenvolvimento do físico. Então, eu lembro que você falou, e olha que eu sou ruim de guardar as coisas, mas a aula estava boa, né? Então, você falando, né, do desenvolvimento, que no começo ela se mexe a esmo, de repente ela começa a pegar coisas e colocar na boca, de repente ela começa a controlar algumas partes a mais do corpo dela, começa a controlar os esfíncteres, e nisso as sensações que ela tem do ambiente são as sensações que fazem ela se desenvolver, né? Sim, a ideia de organismo que a gente tem a partir de Freud e Reich é um organismo que se desenvolve na interação, que eu acho que é uma Exato. lógica que pode ser bem utilizada para todos os mamíferos. Tem alguma coisa que é da genética, Sim, mas essa genética está completamente preparada para se transformar de acordo em com as algo experiências atuais. estímulos que recebe do ambiente. Então é super assim. Super assim. Você se interessou pelo corpo como? Quando? Imagina que eu estava dentro do ônibus, dessa que a gente pegava o ônibus e fazia amigos, né? Exato. E conhecia pessoas, porque era sempre o mesmo ônibus. Eu acordava às 4h40 da manhã para tomar banho, tomar café, fazer meu cafezinho da manhã, comer meu hambúrguer matinal, para ir para a fila do ônibus às 5h30 da manhã, para pegar o ônibus de 15 para 6 para ir para a PUC, É. né? E dentro do ônibus eu conheci um cara que tinha estudado leitura de rosto, o Ernesto. E ele senta do meu lado um dia e fala: Cara, como é que você conhece tanta gente se você é tímido, fechado, assim, assado, papa? E me descreve, mas me descreveu com uma perfeição, mas uma perfeição. Eu olhei para ele e falei: Mas o que é? Você é pai de santo? Né? Tem alguém falando na tua orelha? O que é isso, né? E aí ele me falou da fisiognomonia. Eu fiz o quê? Ele, fisiognomonia. Eu falei: Mas o que é isso? É Eu não sei estudo? falar isso, tá? Eu ainda perguntei se era estudo da fisionomia dos gnomos, né? Porque não tinha nada a ver, né? Aí ele falou que não, que era uma coisa que era. Ele usou o termo: Isso é matemático. Qualquer um pode aprender. Eu falei: Mas se qualquer um pode aprender, eu também quero, pô, porque você me falou um monte de coisa. E ele também fazia PUC, então eu peguei ônibus com ele durante 2 anos, né? Era um curso. Cara, foi um intensivo dentro do ônibus. A gente conversa até hoje, menos, mas então a gente conheço ele, bom, de 93 para cá, é um tempo, né? 93 do milênio passado, corta essa parte, viu? É, e disso, cara, tudo que aparecia sobre rosto, sobre corpo, eu comprava o livro e procurava entender, né? Porque, cara, é revelador pra caramba e ajuda muito.
né? Eu que era fechado, tímido e me isolava. Eu fui entender o porquê disso, Mas quando né? ele se aproximou de você, ele já estava espantado com essa dicotomia, né? Sim, Tinha, ele leu alguma coisa a partir dos conhecimentos dele e o seu comportamento era já estava outro. um pouquinho E ele diferente, foi perguntado, tipo, o que aconteceu? né? O que aconteceu é que, gente, na época, eu fazia técnico, eu fiz o colégio técnico em informática. E eu não tinha computador, não tinha dinheiro para comprar computador, não tinha, não adianta. E eu era fascinado por, né? E aí, para que eu utilizasse na escola o computador, eu tinha que ser útil de alguma forma para a escola. Então, como ela tinha um jornalzinho interno, eu Hum. falei para eles, eu digito, vocês não precisam me pagar nada. Minha mãe era professora da escola, né? Então eu passo a tarde aqui, não tem problema. E, porra, quem que não quer o filho o dia inteiro na escola, né? Então ninguém aí em casa ia achar ruim. E aí eu comecei, eu e mais dois colegas, dois amigos, digitar o jornalzinho. E tinha a parte da- do, do recadinho que você podia mandar para o outro, né? E como a gente digitava o jornalzinho, todo mundo conhecia a gente, né? Ah, Então não tá. é que eu fui atrás das pessoas, né? E me destaque nada, cara. Eu era zoado pra cacete. Mas tinha essa parte do como fazia o jornalzinho. Eu conheci muita gente de dentro do colégio nos dois horários, da manhã e da Não, tarde. então peraí, essa parte é legal. Aí, como você era a espécie de. Eu não sei qual é o nome moderno pra isso, tá? Mas o Eu era o nome disso redator, era né? Correio Elegante. Era o redator do Porque Correio aí eu Elegante. mando um recado pro fulano indiretamente, e aí você era o cara que Que conectava as duas pessoas. Então, acontece assim, né? Como estávamos dentro de um colégio com crianças, então tinha lá o professor Calazans que fazia parte da triagem, tinha coisa que não podia ir, Tá. né? Mas, né? Tinha coisas que não passavam pela mão do professor Calazans. E a gente escolhia mais ou menos, é o primeiro, é o último, tá lá no meio, escondido, né? A gente botava na ordem que a Ninguém vai gente perceber. ninguém vai perceber. E teve um que foi engraçado, que tinha um cara que batia em todo mundo Tá. dentro do colégio, né? E ele, cara, eu sempre apanhei de todo mundo dentro do colégio. Então ele batia em todo Com esse mundo. tamanho você apanhava. Mas eu tinha 60 quilos, né? 55, né? Então era um pau de vira-tripa, não tinha... Eu corria, mas o cara correu mais do que eu também. E eu sempre fui bocudo, né? Bocudo sempre fui. E aí, o que a gente colocou, né? O tempo... O cara tinha um cabeção redondão, então colocamos lá, né? O tempo passa, o tempo voa, o apelido dele era Bolacha. E a cabeça do Bolacha continuou uma broa, mas no primeiro, assim, né? Ai. E, e lógico que isso não ia passar pela censura da época, mas... Não passaria pela censura de hoje também. É Pela bullying, censura não de hoje também. pode. Não pode, então, mas eu sofria pra cacete com isso e eu devolvi, né? E aí o cara veio puto pra saber quem foi. Nessa, todo mundo acabou conhecendo a gente. E, assim, eu pegava ônibus de manhã para ir para o centro de São Paulo, que era o pessoal que estava começando a trabalhar, pegava o mesmo ônibus, morava tudo perto. Então eu conheci um monte de gente que entrava no ônibus. E foi isso que deixou o Ernesto espantado, Ah, então né? tinha um contexto Teve por um contexto detrás para eu que conhecer ele todo mundo, não para o pessoal supôs. entrar. Então o que acontecia? O pessoal entrava com mochila no ônibus, eu pegava a mochila de todo mundo e de repente eu estava segurando a mochila de Ah, todo eu mundo me ali, lembro desse hábito. né? O que custa, né? O pessoal já está em pé antes das 6 da manhã, né? Porra, então era isso, né? E ele viu, ele achou estranho e veio conversar comigo. Nossa, que legal. Eu não posso deixar de fazer uma intervenção didática que você fez uma fala legal que foi de eu me sentia agredido, por isso eu agredi. De maneira geral, a gente hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma política muito grande para falar da pessoa que sofre o bullying, de como ela tem que ser protegida.
Mas a gente não olha com os mesmos olhos para a pessoa que faz o bullying. Exato. Como se ela não, ela é o totalmente mal, ela é o mal encarnado, ela só deve ser E o censurada. pior que não, né? Hoje, com o entendimento que eu tenho, pelo menos, eu entendo que para ela praticar o bullying é porque algum processo existiu e tem alguma coisa ali que precisa dar vazão, precisa ser visto, precisa ser trabalhado. Então, não é só isso, né? Ai, você acredita nisso no fundo do Eu coração acredito, de hoje? verdade. De Eu verdade. acredito também, mas às vezes eu fico me perguntando se eu não estou sendo ingênua. Porque isso é uma construção assim bem Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. O homem nasce bom, ele é bom, e se ele não tiver estímulos maus, ele não vai ter maldades. Então, cara, de verdade eu acredito nisso. E eu acredito que o que os pais passam para os filhos, de alguma forma. E não são. A gente sabe que hoje não são só os pais que cuidam, né? Eles vão para uma escolinha, às vezes passam o dia inteiro na escolinha. E na escolinha, cara, você tem tudo. Você tem crianças sendo cuidar de todas as formas, né? Ela chega em casa, ela quer o quê? Ela quer a atenção do pai? Ela quer a atenção da mãe? E que tipo de atenção ela tem hoje do pai e da mãe que trabalharam o dia inteiro? Uhum. Né? E ainda mais hoje que as crianças, os pais estão deixando para ter os filhos mais tarde. Né? Então não tem aquela disposição física que tinha quando tinha o filho com 18, 20 anos. Você vai ter 40, 50 anos, cara, você é quase avô do teu filho, né? Então a disposição física é outra. Hoje não tem. Quantas pessoas você vê jogando bola na rua, né? Não tem. Eu joguei bola na rua, a gente parava para o carro passar, imagina, rua de terra ainda, né? Ralava tudo, brincava na rua, botava fogo no mato. Em São Paulo, né? Agora não tem mais isso, cara. Não tem. Então, imagina que se meus filhos fizessem 10% do que eu fazia, tava perdido com eles hoje. Eu tava perdido. E você acha que isso acaba influenciando na forma como as pessoas são ou não são saudáveis psiquicamente? Não só psiquicamente, mas fisicamente, né? Porque eu entendo hoje que o corpo ele se desenvolve de acordo com uma necessidade. É a necessidade de se manter vivo dentro do ambiente no qual você se encontra. Então, se você tem uma musculatura mais aparente ou menos aparente, ou como é que é isso, como é que não é isso, vai depender não só da tua alimentação, mas do quanto você se coloca para o mundo e da necessidade que você entende que precisa se colocar no mundo, né? Então, hoje o meu entendimento é completamente diferente, tanto é que o meu físico do meu passado para agora também é completamente diferente, né? O quanto eu me colocava ativo no mundo antes era bem maior do que eu me coloco hoje. Ah, eu sofri disso na pandemia também. Fiquei muito, muito, muito parada. Não foi desagradável, É isso, e como não é foi agradável, você desagradável. gosta da coisa, aí você relaxa de vez, né? Fica um lugar de estar, né? Fica o lugar de estar, exatamente. O que eu mais gostei nessa história de olhar para o rosto, porque é assim, o meu percurso foi, claro, diferente do seu. Eu comecei estudando psicanálise tradicional Freud, e aí, Como é que você chegou no Freud? como eu cheguei no O Freud, isso é uma que longa que história. despertou? Puxa, Você fez colégio aonde? Você fez o quê? Você fez colégio eu normal? fiz colégio normal, eu sempre fui a inteligentinha da escola. Tá. Então, lá no segundo grau eu já tinha lido Interpretação dos Sonhos e eu curtia umas coisas meio estranhas assim para as meninas da minha idade. Com certeza. Sempre, sempre, enfim, mas aí é outro capítulo. Aí, mas foi uma leitura que eu não posso dizer que ela me impressionou. Provavelmente eu não entendi nada. Mais tarde na faculdade, isso é uma história. Eu tinha uma amiga que pensa numa moça bonita. Põe uma moça bonita na sua cabeça. Ela era muito Tô bonita. olhando pra ela. Não, era outra. Sérgio, você concorda comigo, né, Sérgio? Tem jeito. Ela era muito bonita e era assim. Eu não tenho muita história com esse negócio de beleza,
Porque eu tenho períodos na minha vida que, assim, eu sou linda, lido socialmente. Eu sou linda, aí depois eu sou feia, horrorosa, aí depois eu sou linda, maravilhosa de novo. Então, teve uma hora que eu olhei para o mundo e falei assim: ah, vocês pensem o que vocês quiserem, eu não tenho que me preocupar com isso. Mas nesta época que eu estava na faculdade, eu era muito feia, segundo o julgamento das pessoas que estavam em torno de mim, e essa minha amiga era muito linda. Entendo bem do que você está falando. Muito linda. E aí, mas ela era uma pessoa adorável, nos tornamos amigas, e aí tinha aquela dicotomia básica entre. Eu não sei se isso é aqui no Brasil ou no restante do mundo também tem essa referência. Existem as mulheres bonitas e burras, e as mulheres inteligentes e não tão bonitas. Então a gente fazia esse casalzinho, Mas digamos assim. isso serve para os homens também, né? Como eu não era bonito, eu preferi ser inteligente, Mas né? quando você tá andando socialmente, as pessoas te julgam assim do tipo, ah, nossa, ele é alto, ele é bonito, então ele não deve saber contar dois mais dois. Olha, eu não sei como é que a cabeça das mulheres funciona. Antigamente a dos homens era assim, nossa, ela é linda, né? Deve ser uma porta. Antigamente, hoje não, hoje a coisa mudou completamente. Espero, eu não tenho Eu certeza. acredito. Eu não tenho certeza, não. Mas tinha essa pegada, e aí ela. Enfim, andávamos juntos, eu era o ônus que as pessoas tinham que aguentar quando queriam que ela fosse convidada para alguma coisa. Perfeito. E numa dessas, ela morava em outro estado, estava estudando aqui, ela precisava que a mãe dela enviasse mais dinheiro para ela, porque ela queria fazer mais festas, mais coisas e tal. E aí ela teve a seguinte ideia: vou procurar um curso de psicologia para você fazer comigo, porque se eu estiver fazendo curso com você, mamãe não vai desconfiar. Ela vai me enviar o dinheiro sem questionar. Porque a mãe dela me conhecia, sabia que eu era estudiosa e que eu não ia me meter em nenhuma confusão e Também coisas sei do como é que é gênero. isso, né? Tá Então, andando com a Débora, tá tudo bem, tá né? tudo bem, imagina. Não tenho o que Débora não faz suspeitar. nada, imagina. Exatamente. E, realmente, daquilo que ela fazia, eu não fazia nada, realmente. Aí, assim foi. Ela encontrou um curso de formação em Aham. psicanálise na época, e a gente marcou uma entrevista e foi conversar com o professor. Para mim, o surpreendente foi que, em todos os lugares que nós íamos, todas as atenções eram para ela, porque ela era lindíssima. E aí, o professor, né, que foi nos entrevistar, ele teve assim 3 segundos. Ele veio da sala, cruzou aqui, depois voltou e chamou a gente para entrar na sala. E durante toda a conversa, ele deu atenção para mim. Eu pensei comigo mesmo, porque eu era bem arrogante. Agora, não, eu não melhorei muito, não. Mas agora eu sou mais educada, então isso aparece, eu acho que aparece um pouco menos, eu não sei. Algumas pessoas você só responde, né? É, Outras você ignora direto. é ruim a gente dizer isso, porque aí as pessoas vão dizer, ah, não, você continua tão arrogante como sempre, né? Ok. Eu não sei, mas eu tenho a sensação de que eu sou menos arrogante do que é. E eu olhei para ele e pensei, ou ele é muito inteligente, ou este conhecimento que ele está propondo é realmente impressionante. Aí, do alto da minha arrogância, eu fiz algumas perguntas, algumas colocações, algumas, assim, conversinha de nada, e eu cheguei à conclusão que ele não era excepcionalmente inteligente. Então, ele devia estar munido de uma técnica que era interessante. E foi assim que eu comecei a estudar Perfeito. psicanálise. Aí eu fiquei absoluto. Primeiro semestre que eu entrei em contato com Freud, eu fiquei absolutamente apaixonada e tomei uma decisão que não mudou desde aquele dia, que é eu não quero fazer mais nada da minha vida. Diferente O disso. que eu quero é entender isso e o que eu quero é que muita gente no mundo entenda isso, porque eu voltei assim, no semestre e durante o curso todo, eu voltava para casa com aquela sensação de eu estou entendendo. Para mim, que sou uma mente inquieta, não entender, não saber de onde as coisas vêm e para onde elas vão, é extremamente angustiante. Me deixava muito sem saber o que fazer no mundo. Quando eu falei, nossa, é disso que se trata?
Não foi imediato, não foi mágico, mas os caminhos foram se delineando e eu fui me sentindo cada vez melhor comigo mesmo e cada vez melhor com o mundo e só continua acontecendo, sabe? Aham. Continua acontecendo. Então foi assim. Aí eu fiz essa formação em psicanálise, cuja escola é herdeira da escola que eu coordeno atualmente. Não, é o contrário. Minha escola que eu coordeno atualmente é herdeira daquela escola. Que legal. Aí eu estava terminando filosofia na USP e eu ia para a França fazer. O que eu ia fazer? Eu ia fazer língua e literatura francesa. Aí eu fui, chegou lá, eu fiz uma especialização em teoria psicanalítica. E o Reich, onde é que entrou O nisso? Reich entrou no centro acadêmico da Sorbonne, Lá na França. na França. Por quê? Porque a gente estudava muito Freud e os autores. Na França eu não estudei tanto Lacan e eu não continuo gostando de Lacan, mas autores da psicanálise É. e para ser transgressores, porque é assim que a gente era transgressor em Paris. A gente transgredia no centro acadêmico estudando autores que não estavam no cânone Tá, da universidade. tá, Então, Reich era um proscrito. Não tá. era, tipo, não era, você não podia, diante de um professor, fazer uma citação de um texto de Reich para embasar um raciocínio. Ele ia acabar com você. Hoje eu não sei como está, mas se fizesse isso naquela época, nosso professor acabava com você. Que Porque legal. ele não tinha estruturação acadêmica, textual suficiente para ser citado como referência de raciocínio. Entendi. Então, para a gente ser transgressor, a gente estudava Reich. O que que te atraiu no Reich? Transgressão. Só porque ele não era um cara comum. Ele não era comum, ele não funcionava do jeito esperado, ele não tinha Perfeito. medo de se sustentar, ele brigava. Eu não sei se o Sérgio que está me ouvindo talvez não concorde com essa fala, mas eu acho que eu não sou uma pessoa briguenta. Eu acho que eu também não concordo. Sérgio, se você não concorda com ela, eu também não concordo. Eu Imagina, acho que ela é eu sou briguenta. um doce de pessoa, eu sou uma pessoa cordata, eu não discuto pra A gente, nada, não a tenho voz gente para te ama, nada. não quer dizer que você não seja briguenta. E aí, eu não posso dizer que me identifiquei, porque não me vejo assim, mas eu entendi que ele tinha um viés de pensamento que devia ser respeitado se eu quisesse, que aquilo que eu estava aprendendo como teoria virasse uma prática para a vida. Porque na academia a gente tem um estudo da psicanálise que é muito voltado para um conceito que nem sempre se aplica ao cotidiano. Eu acho que assim, vale um adendo importante. Meus pais são operários. Então, meu pai é mecânico, minha mãe foi costureira, enfermeira, e as abstrações da academia não caberiam na minha casa. Tá, O corpo do Reich cabia. tá. A ideia de que você precisa respirar, que o trabalho tanto te potencializa quanto te exaure, que você tem uma violência contida em função de todas as opressões que você sofre no cotidiano, isso é uma linguagem que eu conhecia da minha casa e que eu conseguiria trazer para a minha casa. Legal. Eu posso explicar para eles o que estão acontecendo a partir de referenciais que eles conhecem. Então, o Reich me deu esse chão de fábrica, digamos assim, que nos meus estudos clássicos eu não tinha. Mas isso num estudo que você transgrediu, vamos colocar assim. Isso não foi a academia que te ensinou, mas dentro da academia você foi lá, pesquisou e Sim, encontrou. sim. É que assim, a academia, ela tem uma coisa muito fundamental que é te dar estruturação de pensamento. Tá. Então, depois que você aprendeu a estruturar o pensamento, você usa isso para A o teu que favor, quer né? que você queira. As pessoas, às vezes, quando eu falo esse tipo de coisa, elas falam assim: ah, é por isso que eu não vou para a Sorbonne. Por isso que eu não quero tais e quais coisas. Não. Eu aprendi a pensar.
a encadear raciocínio, a fazer as perguntas certas, a ter crítica. Esse é o ponto, né? É que nem eu brinco nos cursos que eu dou, eu falo, pô, a gente aprendeu o teorema de Pitágoras, que a gente nunca usou para nada, né? Mas a gente foi obrigado a aprender o teorema de Pitágoras. A questão não é aprender o teorema de Pitágoras, é o desenvolvimento do raciocínio para resolver aquilo, porque esse desenvolvimento do raciocínio é que vai te levar a resolver outras coisas lá na frente. Então eu entendo quando você fala que a academia ela vai te ensinar a pensar de uma maneira diferente, e aí você utiliza isso do jeito que você Do jeito quiser. que você quiser, com o conteúdo Mas que você você quiser. precisa disso para dar aquele estalo e dar aquela. Opa, né? Nossa, isso é muito fundamental, Fá, porque aí as pessoas falam assim, ai, nunca vou precisar na minha vida saber de oração coordenada. E não se dá o trabalho de desenvolver o raciocínio que ela Para vai entender o utilizar para viver. processo. Aí, se você me permite a crítica absolutamente irresponsável, a pessoa fica repetindo tudo que ela ouve nas redes sociais como se fosse a verdade absoluta e como se aquilo fosse identidade E dela não consegue raciocinar em e não cima. consegue raciocinar a respeito. Não consegue ter Aí um mínimo muda de. de cor. Eu faço a brincadeira dizendo assim: a menina tá namorando com um São Paulino, aí ela é São Paulina desde o nascimento. Termina esse namoro semana que vem, ela é uma corintiana roxa que sabe a escalação do time. Se ela começar a namorar um eslavo, ela aprende a falar a linguagem dele. É ótimo, não deixa de ser uma inteligência, mas eu acho triste para a pessoa que ela tenha o senso de eu completamente alterado na medida em que ela muda de relacionamento ou de estímulo. Estímulo, porque eu entendo isso como se um instrumento dos outros e nunca alguém que está desfrutando de si De mesmo. si mesmo, exatamente. Exatamente. Eu estou completamente reagente ao ambiente, né? Reativo ao ambiente e não criando o ambiente para mim, Sim, sim. né? Que é um dos nossos grandes potenciais como humanos, né? Exato. De alguma forma a gente consegue criar pequenos universos no qual existir. Não dá para criar tudo, mas, cara, dá para ter um pouco de controle dentro do que você faz, né? E não só reagir a tudo que acontece. É assim, então o Reich foi esse cara que me deu esse senso de transgressão. Depois eu acabei gostando dele ainda mais porque ele mantém vivo a estrutura de corporeidade que o Freud propõe no primeiro momento. Na psicanálise, assim, eu até sei, é uma longa história de por que isso aconteceu, mas a gente vai cada vez mais se distanciando dos fundamentos freudianos. O que o Freud propõe é que o nosso psiquismo é algo que se desenvolve em relação ao corpo, na interação com o corpo. Então, no corpo, nós lidamos com o ambiente. E aí eu não sei o que acontece no meio do processo, que o psicanalista vira platonista e aí separa corpo e alma, e aí E mente, tem um psiquismo que funciona. Quando eles falam isso, eu fico imaginando, gente, isso não tem pé, não tem boca, não tem bunda, isso fica andando aí, é um conjunto de significantes que caminham no universo. Parece mágica, é uma mística. Não é, na minha maneira de entender, uma psicanálise bem estruturada. Então, o Reich, ele sempre me traz de volta. Não, peraí. é o pé no chão, É né? um pé no chão, tem um corpo aqui, Tem tem um uma corpo prisão aqui. de ventre aqui que Exato. precisa ser resolvida. E de repente essa sua prisão de ventre e a história dessa prisão de ventre, e eu não estou sendo irônica, é prisão de Não, é ventre prisão de ventre mesmo. mesmo, é Essa real. história da prisão de ventre condiciona o maltrato que você tem com uma série de pessoas Que na sua pode vida. ter uma origenzinha num medinho ali que está escondido, enraizado, que aconteceu lá atrás, né? Sim, a Então a prisão de cristalização. ventre é real, É não é real, sacanagem. real, não é sacanagem não. Então, assim, o Hashi, ele mantém vivo na minha consciência essa ideia de que a gente não pode perder de vista o corpo, não pode perder de vista o prazer. Eu acho que, tem alguns momentos da minha vida que eu estudei mais Reich que Freud. Freud eu estudo bastante ainda hoje, mas teve momentos na minha vida que eu estudei mais Reich. Nossa, vai um pouco depois da pandemia para cá, porque a gente se conheceu lá no GPEC, foi o que? Final de 2018? Eu sou péssima com É, data. é
praticamente isso. O 17, né? E aí eu vim fazer o seu curso de sexologia, que ainda era presencial, né? Ainda era Aqueles tempos presencial, idos. né? Que tempo bom de ter gente sentada do lado e rindo junto, né? E é, é, trocando babinha pelo ar, né? E nem sem medo de Sem morrer, medo né? de morrer, né? Então, cara, era engraçado. E foi essa visão tua do Reich que assim, eu tinha ouvido falar, mas eu tinha ouvido falar num tempo muito, muito distante, né? E aí, vendo você falar e as tuas aulas, aí, se eu não me engano, você veio com 10 descrições que Reich tinha desenvolvido, e aí isso alguns neo-reichianos transformaram em 5, mas tem toda uma história no meio do processo. E eu vendo, eu já gostava de corpo, né? Eu já tinha, porque eu me formei em computação, estudava computação, mas vim estudando isso em paralelo e de repente eu caí num curso de massagem, porque eu tinha uma namorada que estava com problema de toque, não podia encostar nela. Eu falei, cara, não pode encostar, eu vou, Preciso resolver preciso isso. resolver isso, né? Você está namorando, mas é tipo a parede, assim, não rola. Né? Então, eu fui fazer um curso de massagem e eu gostei muito, não só do curso, mas do resultado das pessoas que eu comecei a atender. E aí eu fui para cima disso e falei, informática, eu e computadores só que se lasque, né? Deixa eu ir para o mundo porque eu É, gosto de pessoas, pessoas. né? E, e aí, conhecendo o teu trabalho e as tuas aulas e vendo, cara, de 2 anos para cá, o que eu aprendi de coisa diferente, cara, é muito legal. E eu não quero sair disso tão cedo, É né? muito É muito apaixonante, é gostoso. muito apaixonante. E é um campo, assim, meio inesgotável, porque enquanto tem gente, tem mistério, né? Não, e não é só isso, né? A hora que você começa a juntar as coisas, porque, imagina, por conta de massagem, eu fui parar lá no Oriente, né? Então, fui lá para a medicina chinesa. Por conta da leitura de rosto, eu fui parar no Oriente também, para as coisas chinesas. Aí você passa um pouquinho na Ayurveda, você passa um pouquinho em cada um, e cada um te explica um pouquinho mais do funcionamento do corpo. O que não é 100% científico, que aliás não é nada científico, até eu diria que é até um pouco místico, ou holístico, ou espiritual, ou cada um pode chamar do que quiser, mas que a hora que você põe em prática, aquilo funciona. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um tracinho no lóbulo da orelha aqui, cara, você não tem músculo no lóbulo da orelha. Como é que você tem ruga no lóbulo da orelha? Né? E essa ruguinha, você entende que ela simboliza um possível problema de pressão no teu organismo, né? E aí a tua pressão que não está bem controlada, ela forma uma ruguinha como é que isso aparece? Como é que isso acontece? Que raio de coisa que gerou isso aqui? Então você vai para outras culturas, você tem um monte de informação que a ciência não te traz. E o Reich, que maravilhosamente, né, o que o oriental chamava de Ki, de Ti, de energia, ele descobriu e deu o nome de orgulho. Sim. Né? E ele descobriu lá no microscópio, bonitinho, né? E começou a trabalhar em cima de experimentos, não só dentro da energia do humano, mas da energia do planeta. Sim. Né? Então, ele foi muito além. Você sabe que essa parte, mesmo nos corredores da transgressão, a gente não estuda, né? Porque a gente suporta até o ponto em que ele é um psicanalista corporal, digamos assim. Porque Aham. a psicanálise tem essa coisa de descansar o corpo, que é toda encaixada no contexto histórico do Freud. O Reich resgata o corpo, rompe com a psicanálise. Sim. Quando ele começa no corpo, ele rompe com a psicanálise e depois os caminhos do Orgone, aí ele já não tem mais nenhuma Não tem. referência psicanalítica.
mas gosto e gosto de fazer essa ligação, assim. De verdade, eu não sei dizer de como estão as comprovações dos experimentos que ele fez na atualidade. Agora, o básico que fica aqui mais perto de mim, que é movimento físico, forma física, contando história das vivências daquele É organismo, maravilhoso. absolutamente comprovável. Não, é Absolutamente maravilhoso. comprovável. Agora, tudo bem, ele saiu do corpo, mas veja, ele só saiu do corpo porque ele entendeu que essa energia ela vai além do corpo, ela vem para o ambiente, ela vem para a natureza e está tudo interligado. Então, se a gente voltar para o corpo, a gente sabe que a relação do corpo com a natureza vai modificar tanto a natureza quanto o corpo. Né? E a qualidade desse link do corpo com o ambiente é que vai formar o que a gente é hoje. Sim, sim. Né? São as Então, leis da física. são as leis da física, mas que é difícil você pensar psiquicamente que isso pode acontecer e pode te modificar. Porque, na verdade, eu estava brincando com essa história dos platonismos, mas a nossa estrutura de pensamento é platônica, né? Platônica é assim: existe um corpo independente da mente, existe uma mente independente do corpo, e por acaso eles estão juntos. Esse tipo de concepção de realidades absolutas faz com que a gente tenha essa noção de corpo desprovido de significado. Aí é interessante, eu estava lendo um autor, eu vou viajar, mas eu volto. Eu estava lendo um autor que é o George Agamben, e ele tem um conceito que ele está falando assim da vida nua. Nessa pandemia, a grande crítica dele foi que as pessoas valorizaram essa vida nua em detrimento da vida que ele chama de vida humana, que é a vida do relacionamento, a vida da interação, do toque, da Isso. religiosidade, da festa, que tudo foi rechaçado, proibido em função da manutenção desta vida orgânica, que cá entre nós, se não tiver essa, as outras não vão acontecer, né? Então, Exatamente. super necessário que ela seja protegida. Mas ele traz isso de um jeito que eu achei interessante, porque o Reich, ele vai falar de uma coisa mais ou menos assim, que não existe um orgânico desprovido da sua sociabilidade, da sua necessidade de interação com o outro, do seu prazer pela vida, pela festa, pela arte. Então, o Hashi, ele tem essa coisa gostosa de dizer pra gente que a gente não é separado, que a gente é traduzido como separado pelo ambiente, Mas é mas não é tudo junto. separado de Tudo verdade. funciona junto. E não Tá dá tudo pra unido. tirar uma coisa da outra. E quando você estuda o desenvolvimento psicossexual da criança, e você junta, porque o desenvolvimento psicossexual da criança é freudiano, Sim, certo? começa com A hora que Freud. você começa a juntar as coisas, né? Não é fazer uma intersecção, é ver que tá tudo faz sentido. Né? O que o Freud fala faz sentido, o que o Reich fala faz sentido, e o que você vê depois da criança adulta faz todo sentido. Cara, isso é tão bonito de ver, né? Como a natureza é maleável, a gente é que é teimoso. Né? E o quanto a gente é teimoso, a gente enxerga, está escrito em todo mundo. É só você saber traduzir, né? E aí que eu falo que você olhando para uma pessoa, não importa a pessoa, não importa os traços que ela tem na frente, né? A beleza que é aquilo, cara, porque cada um se vai, eu sei, também estou viajando, mas cada pessoa é um poema diferente, cada pessoa é um escrito diferente, cada pessoa é uma vivência, é um aprendizado, todas são únicas, né? Não tem nada igual. Mesmo os gêmeos, você vê diferenças, né? Então, cara, é tão lindo isso. E pensar que você tem várias culturas e várias mentes que foram para cima e viram de um jeito diferente. Falta tempo de vida para você estudar tudo, né, cara? É Sim. muito legal, é muito gostoso. Isso combina muito com a visão psicanalítica, porque
por mais que a gente tenha umas referências do que nos é comum, é com cada pessoa que a gente vai descobrir de novo a técnica psicanalítica. A ideia de que eu vou desenvolver uma nova técnica a cada novo encontro que eu tenho. Então, a cada pessoa e a cada encontro que eu tenho com aquela pessoa, para que ela tenha a possibilidade de ser um novo que no cotidiano ela não tem e assim não adoeça. O Freud ele tem essa percepção que eu acho das genialidades dele, que é essa coisa de o que nos adoece é justamente essa cristalização, essa ideia de que só tem um jeito de viver, um jeito de existir, um jeito de se relacionar. A proposta dele é não. Pensar nisso nos adoece. Quando você aceita que você é das modificações, você tende a se curar. Mas é aí que tá. Eu brinco com as pessoas, eu falo que o que estraga o ser humano é o lado racional dele, porque se ele não quisesse justificar tudo, né, essa justificação gera aprisionamento, né, gera retenção, gera eu faço isso ou eu não posso fazer isso por conta, e aí eu tenho o desejo, eu tenho a ânsia, eu tenho a vontade, mas eu tenho que me travar, e aí eu tenho que travar aquela musculatura que eu ia dar vazão para a energia fluir, e aí a coisa fica parada, e aí eu fico me cobrando, né? E aí vem o adoecimento, ou a não liberdade do teu corpo, da tua expressão, da tua fala, ou do que quer que seja, né? Então, é muito legal ver isso tudo. Agora, me conta um pouquinho, porque você está me falando, me deu saudade do curso, né? Vai ter curso esse ano de sexologia? Eu não tenho certeza ainda, porque eu demoro a admitir a minha agenda, mas a gente tinha pensado em fazer alguma coisa lá para agosto, para mas é isso, assim, tá indefinido se vai acontecer mesmo, se Eu vai acho que eu ser vou virar aluno seu de novo. presencial, se vai ser online e todas essas coisas. Mas a minha ideia, você sabe que o curso ele é muito artesanal, eu gosto de dar a maior parte das aulas, Sim. então precisa estar muito encaixado na minha agenda para que ele possa acontecer durante. Ele tem duração de 1 ano e meio, de 18 meses, para que eu esteja disponível nesses 18 meses para essa construção. Nossa, foi um dos melhores cursos que eu fiz e que assim me despertou para um monte de coisa, né? Porque eu sempre fui muito eu comigo, então comprava os livros, lia e tinha, eu não tinha com quem trocar, né? Trabalhava com informática, imagina, não tem com quem trocar. E depois do curso que eu fiz contigo, a coisa ficou. Abre, né? Mas você sabe que eu tenho essa dificuldade atualmente? Porque assim, as pessoas às vezes, não sei se é a maioria, mas tem um número expressivo de pessoas que vêm fazer curso procurando título ou procurando 10 passos para. Então, título eu acho que é uma coisa besta. Besta. Porque eu fico pensando assim, o que adianta você ter um diploma de fluência em inglês se você não souber falar uma palavra? Não, se o ambiente no qual você está não pede, né? Então, sabe o que é um pedaço de papel na parede? É a mesma coisa, pedaço de papel. Então, o título para mim não tem significado. O que tem significado é eu conhecer alguma coisa, eu aprendi alguma coisa, eu consegui colocar aquilo em prática na minha vida. Isso é legal. Na E, minha. e Na dos aí, outros é consequência. eu acho que isso é legal, porque assim, por exemplo, se o título ele for consequência do processo, É, legal, mas as pessoas têm uma certa resistência ao processo. Eu não quero pensar, eu não quero me tratar, eu não dá pra quero me terminar essa aula mais lançar. cedo hoje? E, Puta que pariu, velho. nossa, muito Não. ruim, muito ruim. E outra coisa também, então, isso eu acho chato. Gente, assim, eu É. acho super Vai ter chato. feriado, né? A gente não pode emendar o feriado. Porra, o que que você quer Gente, desculpa, não sei se isso é CCDF, mas quando a coisa é gostosa, né, A gente cara? está numa proposta de querer estudar, Esse é né? o Vamos lance, né? estudar.
Se você vem pelo dinheiro, pela fama, pelo Não, aí já título, é esquizofrenia básico, né? Porque quem quer fama, dinheiro, vai fazer, sei lá, teatro e estudar pô, em financiamento. Como é que chama aquele negócio? Investimento financeiro, né? é, Porque nada a ver estudar áreas psi para ganhar dinheiro, não é o campo, tá? A pessoa tá com alguma pode coisa até ter dinheiro, pode até distorcida. trazer dinheiro, mas a ideia não é essa, né? Não é? E é aquela coisa assim, você pode ter, mas se você começar o processo procurando isso, você não vai ter É, nunca. lascou. Não, É, não combina. não combina. E a outra parte é que você sabe que eu gosto de viajar, eu gosto de fazer as minhas referências, né? Então, assim, se eu vou falar de sexualidade, é claro que eu tenho que falar do Foucault, eu tenho que falar da imagem do corpo nos gregos, e aí depois eu vim caminhando para a atualidade, falar de como o cristianismo condicionou a nossa forma de nos relacionarmos com o próprio corpo, de como a modernidade nos maquinizou ao ponto da gente pensar que é tudo ferramenta, instrumento. E aí as pessoas ficam falando assim pra mim: ai, pula essa parte, vamos para o que importa. Aí eu falo: gente, mas se isso não importa pra você, o que que você tá fazendo Então, aqui? mas esse é o lance, né? Quando a gente entende de onde veio essa coisa toda e o desenvolvimento disso tudo, eu consigo olhar para um corpo e entender por que uma panturrilha está mais marcado, a outra menos marcada. Por que tem gente que vai para academia e não consegue criar musculatura, Eu, né? eu fiz um ano inteiro de academia com o personal 3 vezes por semana e não consegui a minha barriga de tanquinho. Tá aqui o meu registro de indignação. Nunca mais vou me esforçar tanto na vida. E aí foi aquela pergunta básica, né? Mas em que isso ia mudar a tua vida? Ah, em nada. Pra que então? Pra que então? Daí eu tirar foto na praia. Pra quê? Eu não ia postar no meu Instagram, mas eu ia tirar foto na praia e falar: olha que eu sou narcísica, eu ia ficar gostando de mim mais. Não ia ter nada a perder. Não Não, ia. nunca, com certeza, de forma alguma. Nunca teve, imagina. Né? Agora, é engraçado, né? Porque se tudo desenvolve com a necessidade do que o ambiente pede, né? O teu entendimento da necessidade do que o ambiente pede, se o teu ambiente não pedir isso, não tem por que desenvolver no teu corpo. Então, eu tô tentando mudar essas minhas referências culturais para eu deixar de me desenvolver por necessidade e passar a me desenvolver por prazer. Ó, tem que ser porque eu quero, porque eu gosto, porque eu acho isso bonito. Se for porque eu tenho que me esforçar, eu não sou muito boa nesse negócio Então, aí aí de eu me fico esforçar. pensando, né, nos monges budistas ou que estão lá os monges tibetanos que aquecem e esfriam o corpo a seu bel prazer só para secar a toalha, né, e ver o vaporzinho saindo da toalha lá no meio daquele monte de neve. Existe como fazer e existe um controle em cima disso, porque se eles conseguem, a gente também consegue. Mas quero ver eles fazerem isso sentado aqui na Paulista. Ai, você sabe que quando eu vejo essa história de monge tibetano, eu sempre, antes falava sem conhecimento de causa, agora falo com mais conhecimento de causa, eu sempre pergunto assim: tá, ele consegue esse estado de paz interior, mas ele é casado? Então, ele tem filho, cara. Tem Pô, filho? quantas escolas, né, ele tem que pagar por mês, Eu né? quero ver E isso, o leite, né? mano. E o leite. Quero ver isso, porque esse estado de profundidade sem que o mundo te impressione, não vou dizer que é fácil, mas Não, e pensando em tudo que a gente conhece, eu imagino o tamanho do treino e desde quando ele começou para sim, conseguir chegar onde ele sim, é um chegou. trabalho específico. É um trabalho específico, né? Mas, de novo, se ele consegue, todo mundo consegue. A questão é o quanto você se predispõe. É, quantos 20 ou 30 anos você quer se dedicar para alcançar isso? Mas aí é isso, né? E o resto? Sim. Tô falando, uma vida é pouco, dá. Você sabe que quando eu era pequena eu li um livro que se chamava Ela, e era a história de uma mulher que tinha vivido 1000 anos e teoricamente ela era imortal. E ela tava. A história do livro se dava em ela tentando seduzir alguém.
Tipo assim, faça a minha vontade, era um Fausto feminino. Faça a minha vontade que eu te darei essa possibilidade de viver eternamente. E eu guardei esse livro na cabeça porque ela seduziu o cara falando assim: "Você já pensou 100 anos da sua vida só para você estudar matemática? Depois mais 100 anos para você estudar filosofia? Depois mais 100 anos para você praticar esportes e artes? Já pensou?" E era extremamente sedutores. Cara, claro que é. Claro que é. Imagina, cara, você estudando 100 anos, estudando matemática e física, né? O quanto você não poderia desenvolver um monte de coisa aí. E ter um gozo com o saber mesmo, né? Ver o mundo de um jeito diferente a partir disso. Olha, gente, eu não queria falar não, mas estão falando pra gente que o nosso tempo está acabando, é isso? E, e aí eu queria perguntar para vocês que estão ouvindo a gente aí, você tem chat aberto, alguma coisa ou não? Tem? Vocês querem perguntar alguma coisa pra gente? Vocês que estão aí assistindo, que eu viajei aqui com ela, A ideia. a gente se entregou. Nos explicaram que esse negócio de podcast é alguma coisa assim. Você sai falando, conversa e por acaso. Não, é um exercício de voyeurismo, eu acho. É, Sabe porque aquela ideia alguém de. fica assistindo enquanto a gente está tendo essa puta relação gostosa. É, por aí, Né? voyeurismo total. E aí, é aí quando abre o chat, então é uma possibilidade. Eu acho que esse negócio do chat ninguém vai falar nada. Porque nos exercícios de voyeurismo, o interessante é você ter a sensação de que você está vendo e não está sendo visto. Exato. Então É você não pode verdade. denunciar a sua presença. Sempre tem um narcisista. Ah, é verdade. É verdade. Sempre tem alguém. Sempre tem Não, alguém. narcisismo é bom, tá, gente? Fica tranquilo. Não, é tranquilo, não tem problema. Ah, que gostoso. Gente, então assim, foi nosso piloto, nossa primeira tentativa de transmissão ao vivo. Estamos aqui completamente ao vivo. Tentativa não, foi Não, já fez, né? E é efetivado. isso, a É, e efetivação. cara, primeiro a gente nunca esquece, então foi um prazer, olha, inenarrável. Tá suando, tá nervosa. Mas tô em paz, tô feliz. Gente, foi um prazer estar com vocês. Eu Verdade. espero que esse seja o primeiro de muitos. O vídeo vai ficar gravado no nosso canal. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, algum comentário a fazer, deixa aqui pra gente que isso vai contribuir para a construção da nossa agenda para os próximos temas e para as próximas atividades. Boa. Como sempre, muito obrigado pela presença de vocês. Uma coisa que eu descobri nesse negócio todo de pandemia, aliás, na minha relação com o YouTube, eu descobri isso e eu gostei muito, que tem muita gente interessada em saber, tem muita gente interessada em conhecer, e eu recebo muitos agradecimentos da parte de vocês por eu ter explicado uma coisa. Então, assim, para mim, explicar é um prazer. Se para você é um prazer ouvir e acompanhar, estamos sintonizados. É só aproveitar, né? É só É só aproveitar. aproveitar. Gente, obrigado. Tchau.